Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra A Ciência Incha, mas o Amor Educa, por Aloísio Elias de Uberaba. Evento ocorrido no dia 30 de novembro de 2014, na cidade de Uberlândia, no 2º Congresso da Juventude Espírita do CRENorte, promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Nós teremos um intervalo das 10h30 às 10h45. Então estão todos convidados a frequentar a livraria neste momento. Nós estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Web Fraternidade, que é transmitida no Brasil e mundo inteiro. Dá a palavra para o Rubens. Pessoal, bom dia. É legal ontem porque nós estávamos transmitindo e nós tínhamos ouvintes acompanhando a gente naquela abertura dos Estados Unidos, da França, do Japão, da Holanda, da Alemanha, do Uruguai. Então é legal que a gente acaba fazendo um trabalho de Uberlândia para o mundo. E, inclusive a gente está com um desafio aí que eu vou lançar para vocês jovens, que é ter um programa espírita de jovem, voltado para jovem, na grade da nossa programação. E em janeiro de 2015 nós vamos completar 6 anos de Web Rádio Fraternidade. Então nós preparamos um mês de janeiro muito legal. Nós teremos Haroldo Dutra Dias em Uberlândia, participando da nossa comemoração. Teremos o Simão Pedro, o Jorge Alberto Elahá, que é um expositor espírita vinculado à Federação Espírita Brasileira, e teremos também o psicólogo Rossandro Klingen, tudo isso no mês de fevereiro. Então daqui a pouco, daqui uns dias, a gente vai divulgar a programação certinho, e está aí o desafio lançado para ver se a gente consegue, os jovens, produzir um programa aí de 20, 25 minutos semanalmente, para a gente ter na grade de programação da Web Rádio Fraternidade. E pessoal, lembrando também que o Conselho da Juventude Espírita, ele tem um perfil no Facebook. Né? Então, depois todo mundo vai procurar lá, adicionar como amigo, porque todas as orientações, os resultados aqui do Congresso vão ser colocados nesse perfil do Facebook, tá bom? Convidamos agora a Flávia para fazer a prece inicial. Bom dia a todos e a todas. Quem me conhece sabe que eu não consigo ir direto na prece, né? Então, eu quero aproveitar este momento para agradecer imensamente a participação de todos, falar da emoção de ter esse evento feito não simplesmente pela AME, mas a AME agora realmente fazendo seu papel de órgão unificador. Queria agradecer imensamente aos jovens que aqui estão, que participando deste evento como um todo, né? Agora realmente a gente vê assim, a AME, até eu coloquei ontem no nosso perfil do Facebook, a emoção da noite de ontem, e disse assim, que foi um momento histórico, penso eu, não tem muito tempo aqui que eu participo, que eu frequento aqui a AME, mas para mim foi um momento histórico a ver a participação dos jovens. Então, gente, ontem foi muito bacana, porque não teve, assim, uma pessoa, foi um grupo. Então, eu realmente, eu fico muito emocionada por a gente ver essa unificação, que é isso que se faz necessário no movimento espírita jovem da nossa cidade. Falamos da nossa cidade porque é a realidade que vivemos, mas aproveitamos, né, com a possibilidade da rádio, e nós sabemos que há uma necessidade, essa juventude se unir, se trabalhar, e quando a gente vê a carinha de cada um, a emoção, não tem como a gente não externar a alegria de ver essa participação de vocês. A gente já não é tão jovem de idade, mas quem me conhece sabe que eu sou uma eterna jovem. Por que eu sou uma eterna jovem? Porque é essa jovem que está em mim que não me deixa o adulto pirar. Né? A gente fala assim, a jovem é pirado. Não, a adulta é que pira. Se a gente não deixar o jovem que existe na gente continuar firme, a gente pira. E se a gente quiser ser melhor ainda, a gente pegar aquela criancinha que tem dentro da gente, brincar e rir, e é isso que nós vamos fazer hoje. Com muita seriedade, com muito amor,
mas com muita fé que nós estamos no caminho certo. Então, assim, não estou agradecendo em nome da AME, não. Eu estou agradecendo em nome de uma pessoa que se preocupa com a questão da juventude e que vê em nós realmente um passo adiante nessa construção, dessa unificação e dessa revitalização do movimento jovem. Agradeço demais a participação de todos. Então, dando bom dia a todos, aqui presentes, encarnados, desencarnados, aos nossos ouvintes espíritas, né, espalhados aí por este mundo, aquelas pessoas que aqui não puderam estar por um motivo ou outro, pensando nas mocidades da nossa casa, das nossas cidades, pensando no jovem e na importância que ele tem para o movimento, que, como eu gosto muito de frisar, nós, jovens, de uma forma ou de outra, não somos o futuro de nada, nós somos o presente. Um presente que se faz nesse movimento, neste momento do Congresso. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos espirituais benfeitores, agradecidos estamos por essa bendita oportunidade que nos dá e que saibamos aproveitar. Agradecemos imensamente a espiritualidade pelo preparo de cada um de nós, pelo preparo dessa casa, desse órgão unificador. E pedimos humildemente que continue conosco. E agradecemos a todos aqueles, e nesse momento especial, agradecemos o pessoal da cozinha, Marilene, para que sabemos que muito além do alimento material, está o alimento espiritual e o amor, que deve ser sempre o nosso alimento principal na nossa vida. E pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos esse domingo, esse dia de trabalho, de fraternidade, chamando de Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em novos erros e tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal. Assim seja, graças a Deus. E com muita alegria, não muita alegria, com muita alegria, mas não por enquanto, o que acontece? Tá, o Fabiano vai apresentar um vídeo e depois nós teremos, com muita alegria, a participação da hoje. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui nesse plantão extraordinário porque achamos bem legal a discussão aqui proposta. Afinal de contas, qual a verdadeira relação entre ciência e espiritismo? Sabemos que Allan Kardec era um grande pesquisador. Entretanto, será que nos dias atuais o espiritismo permanece tão ligado assim com a ciência? Será que a ciência tem hoje um papel tão preponderante assim nas questões espíritas? Já que vivemos em um mundo cada dia mais tecnológico, será que conseguimos realmente incorporar o espiritismo e a ciência nas questões do dia a dia? São tantas questões. Realmente. É por isso mesmo que estamos propondo essas e outras tantas discussões. Você não pode perder. Participe, comente, responda nos comentários. Afinal de contas, juventude é movimentação. O Movimento Espírita Jovem de Uberlândia é meu, é seu, é nosso. Dê uma olhada no site. E por último, mantenha-se ligado no nosso canal no YouTube. Pesquise por Mocidade Espírita Obreiros do Bem. Até mais. Até mais. Tô alongado? Tá. Vamos lá. Uma coisinha aqui. Deixa eu ajeitar a frente.
Será que conseguimos realmente Todo um trabalho de anos. Ficou natural. Então, agora, a hoje, para fazer a integração. Bom dia! Bom dia! Aê, vamos levantar? Tá bom, todo mundo já ouviu o que precisa por enquanto, agora vamos acordar. A chuvinha já estava dando uma canseira na gente, mas foi difícil de acordar. Imagina quem acordou às 7 horas da manhã, falando, ó, esse solzinho aqui ia... A gente vai começar, a Tayane vai fazer um negócio pra nós, vai nos... Bom dia pra todo mundo. Peraí. Que bandinha. Gente, tem que gritar bom dia. Fala de novo, Thay. Bom dia! Ela não esperou eu acordar, gente. Calma, Sara. Ela comeu muito, ela esqueceu desse... Eu não comi, tá, gente? Então, eu vou ensinar uma musiquinha pra gente acordar. Tá todo mundo me vendo? Eu vou subir na cadeira aqui. Eu vou tirar pra não sujar a cadeira, tá? Eu espero que eu não caia. Pronto. Uhul! Acordei. Então, não esqueça de falar no microfone. Então, a musiquinha é assim, ó. Primeiro eu vou cantar... Não, eu já vou fazer a musiquinha e vou cantar. É assim, ó. Com as duas mãos, é porque eu tô segurando o microfone. O pé de chuchu cresceu, o pé de chuchu cresceu. Cresceu e quebrou o galho, cresceu e quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Aí de novo. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Não, gente, esse chuchu tá muito fraco. É porque eu tô com medo de cair, vocês não estão entendendo. Agora, ó, de novo. Agora é com força. Com força. Ai, obrigada. Isso que é amor ao movimento espírita, né, gente? É a situação da pessoa. Tá bem ouvindo? Ui! Relaxa, não buscou não. Ó, de novo, agora com a animação. O pé de chuchu cresceu, o pé de chuchu cresceu. Cresceu e quebrou o galho, cresceu e quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, senão... E aí? Ah, não, gente, não acredito. Eu tô quase caindo de verdade da cadeira. Não, ó, vou fazer de novo. Agora com mais animação com violão aí, ó. Ó, 1, 2, 3 e... O pé de chuchu cresceu, o pé de chuchu cresceu. Cresceu e quebrou o galho, cresceu e quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu... Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. E aí, todo mundo fez agora? Uhul! Na casa do Zé. Não? Pra entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Mas você tem que gritar bom dia também. Mas você tem que gritar bom dia também. Pra entrar na casa do Zé, precisa
precisa bater o pé. Entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Mas você tem que fazer cosquinha também. Mas você tem que fazer cosquinha também. Vai pra entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Mas você tem que gritar Jesus também. Ih, foi fraco, hein, galera? Mas você tem que gritar Jesus também. Pra entrar na... Como é que... Entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Entrar na casa do Zé, precisa bater o pé. Mas você tem que fazer silêncio também. Mas você tem que fazer silêncio também. Foi isso que ele disse. Bater palma, bater o pé, dizer bom dia, gritar Jesus, fazer silêncio. Pra entrar na casa do Zé, preciso bater o pé. Pra entrar na casa do Zé, preciso bater o pé. Mas você tem que dar um abraço no outro também. Mas você tem que dar um abraço no outro também. Bater palma, bater o pé, dizer bom dia, gritar Jesus. Qual que é o próximo? Fazer silêncio e dar um abraço no outro. Gente, vamos agora fazer uma roda. Roda, vocês sabem o que é roda? Roda você pega na mão do outro. É uma roda, não é um quadrado. Roda é redonda. Eu vou. Gente, alguém conhece aquela música Escravos de Jó? Então tá bom. Agora todo mundo então vai bater na mão assim, ó. O colega. Peraí, qual que é a mão aqui? Eu tenho problema com direita e esquerda. Assim, ó, o colega da sua esquerda vai pôr a mão. Não, é assim. É assim, né? Pessoal, mão direita no seu lado por cima, virado para cima. Do outro lado, sua mão esquerda vai por baixo do seu amigo que estava. Direita para baixo, esquerda para baixo para cima, direita para cima. Aí a musiquinha é assim, ó. Todo mundo só batendo. Estou na mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Ó, de novo. Tem que ir no ritmo da música. O ritmo da música é assim, ó. Estou na mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Agora vamos dificultar esse negócio. Agora é assim, ó. Estou na mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. O que aconteceu no confraternizar? Trabalho, estudo, sem reclamar. Aí, com muita amizade vamos confraternizar. Com na mão do colega, frater na sua própria mão e nizar na mão do colega de novo.
Vamos tentar? Então vamos, hein? Estou na mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Agora vamos. Todo mundo já aprendeu a música. Roda! Devagarzinho agora. Estou na Olá, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, muito bom dia, são 9 horas e 28 minutos. Falamos ao vivo aqui da sede da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, onde em instantes estaremos transmitindo a conferência A Ciência Incha, mas o Amor Educa, com o nosso irmão Aloísio Elias. E você vai acompanhar tudinho aqui na emissora do bem, esse evento que envolve os jovens da cidade de Uberlândia, neste segundo congresso de jovens aqui da região do Conselho Espírita Norte. Nós estamos tendo uma motivação, uma integração da organização de jovens espíritas aqui antecedendo a exposição. Vamos conferir o áudio aqui. São os jovens participando aqui deste evento. É muito legal a gente ver os meninos participarem de eventos como esse. Então vai dar continuação ao evento, é só para dar uma acordada na galera, para todo mundo já ficar atento. Vamos cantar 2 musiquinhas pra gente acalmar, pra gente dar sequência. A primeira, quem não conhece, é o Chamado. Os jovens agora participam de um momento musical cantando. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Me rachas por não ter a humildade de admitir tuas faltas, dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perde o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perde o tempo de mudar. Estamos ao vivo. Todo mundo acalmar pra gente poder fazer a palestra. Essa música é linda, hein? Dar continuidade às nossas atividades.
Estamos ao vivo. Nesse momento, né, tranquilo. Nós convidamos o Aloysio Elias para proferir a palestra A Ciência Incha, mas o Amor Edifica. É a Web Rádio Fraternidade, falando ao vivo aqui direto de Uberlândia, prestigiando os jovens nessa cobertura. Agora são 9 horas e 36 minutos. A emissora do Bem acompanhando o 2º Congresso da Juventude Espírita do CRE Norte, o Conselho Regional Espírita Norte, aqui de Minas Gerais, Uberlândia e região. Muitos jovens aqui na sede da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, prestigiando o evento que começou ontem e segue hoje. Nós teremos hoje, além desta conferência... Dia. Vamos lá. Vocês começam um dia num gás, né? Acho que o lanche foi reforçado aqui antes. Jesus nos abençoe. Lembrando sempre que tudo que se faz no ambiente doutrinário é para a glória de Jesus. Eu me lembro quando eu tinha a idade da maioria de vocês, há um tempo atrás, né? E nós fomos realizar um encontro de arte espírita, promovido pelo DIGE lá de Uberaba. E nós fizemos o cartaz, e foi justamente numa época em que Uberaba estava proliferando as festas universitárias, né? E aí nós fizemos o cartaz e fomos levar para o Chico, para ele ver o cartaz, né? E ele já estava bem velhinho, né? Com alguma dificuldade, às vezes até de escutar. O plano físico, lógico, né? E a gente mostrou o cartaz para ele e o pessoal comentou, tem que falar um pouquinho mais alto. O Chico era engraçado, ele escutava os espíritos e não escutava a gente direito, né? E a gente mostrou o cartaz e falamos, Chico, é um encontro de jovens, de arte. Aí ele perguntou assim, uma festa? Aí, poxa, o Chico não entendeu nada, né? Ele está achando que essas festas universitárias, de certo, né? Não, Chico. É encontro de jovens espíritas, de arte. Ele falou, pois é, uma festa. Então, o que eu encontrei aqui pela manhã foi uma grandíssima festa. Uma festa em nome de Jesus. No mês do aniversariante já, né? Então, podemos considerar que já é dezembro. Então, o dezembro é o mês de festa, de aniversário, e vocês encontraram uma forma generosa de comemorar o nascimento, o reencarne mais importante que já teve na humanidade. O tema proposto é o próprio tema do encontro, né? Ciência e Amor, que é uma lição, a lição 152 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ela tem esse título. E não sei se é do conhecimento de todos os jovens aqui presentes, mas Caminho, Verdade e Vida é o primeiro livro de uma sequência de obras publicadas por Emmanuel, através da mediunidade do Chico, que tem um compromisso exegético, né? O compromisso de Emmanuel ali é elucidar ou retirar o espírito da letra no que tange às passagens, aos versículos do Novo Testamento. Essa é a proposta de Emmanuel com essa série de livros. E o primeiro é o Caminho, Verdade e Vida. Antes da gente entrar no próprio versículo que Emmanuel comenta, eu queria fazer menção a uma mensagem de Emmanuel que foi ditada para o Chico em 13 de março de 1940. Então, 2 anos antes do livro Paulo e Estevão. E nessa mensagem, o Emmanuel abre a mensagem com uma ordem. Uma ordem. Ele diz assim, lede as cartas de Paulo e meditai. Então, 2 anos antes da publicação do livro Paulo e Estevão, Emmanuel, pelas mãos do Chico, manda uma mensagem e abre a mensagem dizendo, lede as cartas de Paulo e meditai. Daí ele prossegue na mensagem contando o primeiro encontro dele com o apóstolo dos gentios, ainda na antiguidade, no Mediterrâneo na antiguidade, ele ainda na personalidade de Públio Lentulus, ele tem um encontro com Paulo, mas fecha a carta, fecha a mensagem. De novo com o mesmo conselho. Luzeiro da fé viva não pode ser olvidado em tempo algum. Paulo. Lede-o sempre,
e não vos arrependereis. Ler as cartas de Paulo. Por isso, que nada mais apropriado para o encontro de jovens espíritas com o tema ciência e amor do que nós fazermos um estudo relativamente aprofundado, porque em termos de interpretação do Evangelho, a gente nunca sabe o que é realmente aprofundar o tema. Quando a gente pensa que aprofundou o suficiente, lógico, existem níveis de estudo superiores ainda. Então a gente vai tentar mergulhar mais nas cartas de Paulo. Qual carta? Coríntios. A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. No capítulo 8, o versículo 1. É isso que nós vamos estudar hoje. Tá certo? Bom, no estudo do Novo Testamento, nós temos algumas dificuldades a serem vencidas. E a maior delas, que já foi a base de uma série de confusões, de equívocos, diz respeito aos aspectos linguísticos. Porque Jesus falou em aramaico. Os textos, a maioria dos evangelhos, foram escritos em grego. Né? Possivelmente, Mateus, no seu original, foi escrito em hebraico. Alguns manuscritos em grego e outros em hebraico. Mas a maioria dos evangelhos foi escrito diretamente no grego. Depois de ser traduzido para o latim, depois para alguma língua nacional, no caso, os textos, os fragmentos do Evangelho segundo o Espiritismo foram traduzidos do francês para o português, a tradução de Saci. E aí chega até nós. Vocês conhecem aquele ditado aqui de Minas, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a tradução ela é problemática quando ela passa de segunda, terceira, quarta, quinta mão. Se perde muito da essência original. Porque um texto ele nunca pode ser pensado fora do seu contexto. Ele tem que ser pensado dentro do ambiente em que ele foi escrito ou dito, e a partir de quem escreveu, disse, e para quem se escreveu e para quem se disse. Esse é o grande problema de se estudar o Novo Testamento. Nós já resolvemos parcialmente esse problema no movimento espírita com a tradução recente feita pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias, né? Na publicação através da FEB, do SEI, posteriormente da FEB, de parte desses manuscritos. Então nós temos já os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, mas ainda faltam as cartas de Paulo, as cartas apostolares também, de Pedro, João, Tiago, e o Apocalipse. Então ainda tem muito serviço aí para o Haroldo, né, desenvolver. Enquanto essa tradução não chega, com algum esforço a gente tenta partir dos originais. Mas com muito esforço. Bastante esforço de concentração, pesquisando, recorrendo à tradução, né, dos amigos mais próximos, que têm mais facilidade com isso, para a gente tentar chegar ao tutano, ao cerne, ao espírito da letra. É o que nós vamos fazer agora com esse versículo. Então eu peço licença para vocês para falar em grego. A pronúncia com certeza não vai ser a mais feliz, porque o grego koiné, que é o grego lá das cartas de Paulo, dos evangelhos, esse grego não se sabe ao certo como a pronúncia era. Era o grego do povo, era o grego falado, porque tinha o grego dos filósofos, o grego de Sócrates, o grego das tragédias, mas o grego do texto do Novo Testamento era o grego da massa. Isso se perdeu. Não tem nenhuma gravação, né, de uma palestra de Paulo como a gente vai ter, né, a minha, tem a de outros companheiros. Então se perdeu a pronúncia. Mas basicamente o versículo do capítulo 8, versículo 1, da carta aos Coríntios, a primeira, diz assim: a ciência incha, mas o amor, e o amor, edifica. Em grego, egnosis, fusioi, de agape, oikodomei. Seria em grego. Por que eu fiz questão de recorrer ao texto original em grego?
Porque nós vamos utilizar agora um recurso metodológico para interpretar a passagem que a Federação Espírita Brasileira chama, tecnicamente, de estudo minucioso do Evangelho. Gente, eu vou, além de falar do versículo, explicar como é que se faz isso. Porque as mocidades espíritas precisam estudar o Novo Testamento. Mais do que divulgar a doutrina espírita, é importante evangelizar o movimento espírita. Não nos falta mais cultura doutrinária. Nos falta evangelização dos corações. E isso nós fazemos estudando as parábolas, os sermões de Jesus, as passagens de curas e as cartas de Paulo. Perder o medo do Apocalipse, né? Perder o medo do Apocalipse. Recorrer a Atos dos Apóstolos em parceria com Paulo e Estevão, enfim. Entrar num universo que gravita em torno do nome de Jesus. Essa é a proposta. Então nós vamos usar o grego. Na proposta do estudo minucioso do Evangelho, que é aqui em Minas, imagino que outros companheiros em outros estados estão ouvindo, eles acham engraçado quando a gente fala o nome. Né? Os amigos lá do Paraná acham bonitinho, pedem para eu repetir. Mas aqui em Minas nós chamamos o estudo minucioso do Evangelho de miudinho. Né? Carinhosamente, o seu Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, lá em Belo Horizonte, onde você come um cadinho de pão de queijo, um golinho de café, enquanto faz o miudinho. Consiste basicamente em pegar o versículo e não ter pressa. Nós temos um estudo minucioso lá em Uberaba, que a gente normalmente estuda um versículo por reunião e cada reunião tem 1h30. Mas é frequente, ocorre, da gente eleger uma palavra no versículo e ficar 3 reuniões em uma palavra. É normal isso acontecer. Portanto, se eu não terminar o versículo hoje, nós temos mais 3 anos aí, né? Já estou com o convite garantido, tá bom? Então nós vamos pegar essa palavra do grego e vamos analisar palavra por palavra. Certo? A primeira palavra é gnosis. As traduções correntes, a tradução de cartas de Paulo atualmente, que eu mais indico, é a da Bíblia de Jerusalém. É essa aqui, ó. A tradução feita pelo padre Roland Devaux, um padre francês, já desencarnado, um grande estudioso dos assuntos bíblicos, que traduziu a partir dos originais. O Velho Testamento a partir dos textos em hebraico e o Novo Testamento e as cartas do grego. Então, nessa tradução, e na maioria delas, a tradução para gnosis vai ser ciência. Só que não é a ciência como nós entendemos. E o grande esforço de Allan Kardec na obra básica é trazer à tona o conceito de ciência que nós vamos chamar de clássico ou antigo e a perspectiva de ciência moderna, que são 2 coisas diferentes. E nós vamos tentar nessa palestra chegar a um acordo. E aí? O que está se estudando nesse encontro? É a ciência segundo a perspectiva moderna, após o Renascimento, após o Iluminismo, ou é a ciência clássica, antiga, do texto de Paulo? É o que nós vamos tentar entender. Essa palavra ela é estratégica, porque gnosis aparece no Novo Testamento 29 vezes. Essa palavrinha, gnosis. Lucas vai usar essa palavra 2 vezes. Pedro vai usar essa palavra 4 vezes. Nas cartas de Pedro. Em 2 cartas de Pedro, essa palavra vai aparecer 4 vezes. Todas as outras 23 vezes, adivinha quem usa? Paulo. As outras 23 vezes, quem usa é Paulo. Das 23 vezes que Paulo utiliza a palavra gnosis, 15 vezes são nas cartas para Corinto. As 2 cartas.
E das 15 vezes que ele usa a palavra gnosis para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto, 9 vezes ele utiliza na primeira carta, que é a que nós vamos estar estudando hoje. Portanto, a palavra gnosis, ela é compreendida no seu sentido espiritual e original, principalmente quando se estuda a fundo a primeira carta de Paulo a Corinto. E quem lê o livro Paulo e Estevão, sabe que Corinto é um lugar-chave dentro da trama ou do drama encenado por Paulo naquela existência. Então, gnosis, quem quiser entender o que Paulo chama de gnosis, quando ele vai escrever, tem que recorrer a essa carta. Ela é descortinadora ou desveladora. Quem entendeu? Coríntios 1, entendeu o sentido de gnosis. Tá bom? Bom, quando a gente quer entender esse sentido original, a gente parte do seguinte pressuposto. Quem fala e para quem fala? Quem é que está usando essa palavra 9 vezes em Coríntios 1? Paulo de Tarso. Quem é Paulo? E ele fala para quem? Para a cidade de Corinto, na Grécia, no Mediterrâneo, na Antiguidade. O que tinha essa cidade especial? O que estava acontecendo lá? Para entender primeiro quem usa a palavra gnosis, nós vamos recorrer à obra básica. Porque o estudo do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, é feito com base na obra kardeciana. Se não é achismo, gente. E aí, vira um debate feio na mocidade, cada um interpreta de um jeito, está todo mundo, né, interpretando a casca, o verniz, mas não foi lá no recheio do versículo. Isso só se faz com Allan Kardec. Então, lá no livro A Gênese de Allan Kardec, nós temos o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. E no primeiro parágrafo, no primeiro item, que é o item 1, Kardec inicia dizendo assim: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de sua religião. É por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos. Os primeiros livros sagrados, os livros religiosos, foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência. Assim como durante muito tempo foram também o único código de leis civis. Então Paulo é alguém que lida com textos sagrados na antiguidade. E Allan Kardec está dizendo aqui que os textos sagrados da antiguidade também eram livros de ciência. O professor Allan Kardec está dizendo que na antiguidade não existia essa dicotomia, essa separação de ciência e religiosidade. Não existia. As duas coisas respiravam o mesmo ar. Elas conviviam nas mesmas páginas. Então, quando a gente vai entender ciência ou gnosis, segundo Paulo, a gente tem que entender Paulo como um homem da antiguidade. Um homem que não fazia essa distinção. Essa separação ciência e religião é um evento moderno. Moderno. Principalmente do século XVI para cá. É que começa essa separação. Na época de Paulo ela não existia. Mas além de ser um homem da antiguidade, Paulo era também um judeu. E olha o que Allan Kardec vai dizer no item 5 desse capítulo. De todas as Gêneses antigas, aquela que mais se aproxima dos dados científicos modernos, Allan Kardec fazendo a distinção, de todos os livros religiosos da antiguidade, aquele que mais se aproxima do que hoje nós chamamos de ciência, apesar dos erros que encerra, e que hoje são demonstrados até se tornarem evidentes,
é incontestavelmente a de Moisés. Olha o que Allan Kardec está dizendo. Dos livros da antiguidade, religiosos, que não separava religião de ciência, o que mais se aproxima das descobertas da ciência moderna é a Torá. São 5 livros de Moisés. Que se atribui a Moisés, mas é composição de toda uma comunidade, a comunidade de Israel. E aí ele fala, apesar dos erros incontestáveis. Mas que erros são esses? São mentiras? Olha o que Allan Kardec vai dizer. Alguns de tais erros são mesmo mais aparentes do que reais. Parece que a Bíblia está mentindo, mas não está. E provém da falsa interpretação de certas palavras, que nós começamos falando hoje. O problema da linguística, cuja significação primitiva foi perdida ao passar de uma língua para outra, pela tradução. Problema da tradução. Ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos. Isso que nós estamos tentando fazer, de entender o texto no seu contexto, muita gente não fez. Aí daí vem os erros. Acepção que mudou com os costumes dos povos ou da forma alegórica, característica do estilo oriental. O jeito com que o judeu escreve é totalmente diferente da maneira como o grego da antiguidade escrevia. E do qual se tornou o significado literal, em vez de procurar-se seu espírito. Olha o problema da literalidade. O Chico fala, é uma festa, eu entendi literalmente. Não, Chico, é encontro de jovem espírita. E o Chico estava falando do espírito da letra. Pois é, uma festa. Eu entendi a festa numa perspectiva literal e o Chico numa perspectiva espiritual. Então, olha só, nós já sabemos que quem escreveu, quem usou a palavra gnoses na carta, foi um judeu da antiguidade. E um judeu da antiguidade não fazia distinção entre conhecimento do mundo e conhecimento da realidade espiritual. Porque ainda na Gênesis, nesse mesmo capítulo, já no item 11, Kardec vai completar dizendo assim, a Gênese compreende 2 partes. Gênese com G maiúsculo, o princípio das coisas. A história da formação do mundo material, a história da Terra, e a história da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Isso é gnosis para Paulo. Gnosis, conhecimento, ou entendimento, ou ciência para Paulo, é o conhecimento da história do mundo físico e dos seres humanos. Mas dos seres humanos no seu duplo aspecto. No seu aspecto material e no seu aspecto espiritual. Isso é gnosis. É quem está usando a palavra. Então, quem está usando a palavra, atribui a palavra esse sentido. Ele está usando com esse sentido. Você tem que saber quem está falando o gnosis aqui. É Paulo, um judeu da antiguidade. Só que com um desafio. E por isso ele é o vaso escolhido. Porque Paulo é o responsável por pegar os frutos da árvore do evangelho que brotou e floresceu na Palestina e partilhar esses frutos de sabedoria e conhecimento com os outros povos do Mediterrâneo, com os gentios. Por isso ele é o apóstolo da gentilidade. E aí ele foi o primeiro a ter que vencer a barreira linguística. Porque o hebraico, ele era em si uma língua pensada para ser barreira. A ideia era restringir. Paulo é quem mete o pé no muro e derruba o muro. Aí ele tem que pegar esse conhecimento, segundo a perspectiva hebraica,
porque a Bíblia não separa as duas coisas, mundo e céu, espírito e matéria não separa. Paulo tem que pegar esse conhecimento e achar na língua grega, que era o inglês da época, era a língua do mundo, uma palavra que definisse isso. Qual foi a palavra? Gnosis. Gnosis, quando Paulo utiliza, a melhor tradução seria conhecimento, no seu sentido mais amplo. É conhecimento. Sem a separação do que é, né, ciência acadêmica, ciência da UFO, e o que se estuda na casa espírita ou se estuda numa sinagoga. Não tem essa distinção para Paulo. Ele está falando de conhecimento. Agora vamos entender quem é que vai ler essa carta? Vamos? Então lá. O que estava acontecendo? Paulo sai viajando e fundando igrejas, fundando comunidades, eclesias, para o estudo do Evangelho e a vivência do Evangelho, principalmente a vivência. Só que assim como ocorre com as nossas casas espíritas, que também são comunidades, são eclesias, existia uma série de dramas, de problemas de relacionamento. E o pessoal, né, quem é de fora de Uberaba sabe disso também. Quando tinha um probleminha na casa espírita, recorria ao Chico. Não era assim? Ia lá no Chico, lá no centro, o povo está brigando. Uns falam que a sopa tem que ser fubá, o outro fala que é de macarrão. E o Chico, a maior paciência do mundo. Ah, meus filhos, vamos rezar, trabalhar. Aí acho que a pessoa afastava e o Chico comentava baixinho, só com o Emmanuel. Esses meninos, essas crianças. Né? Então Paulo vivia esse mesmo drama, com uma limitação que era a própria condição de encarnado. Então, quando as igrejas que ele fundou mandavam cartas, e nós não temos acesso a nenhuma dessas cartas, nós pressupomos o conteúdo dessas cartas por conta da resposta de Paulo. Então, mandavam cartas, mensagens escritas, falando dos problemas cotidianos. E Paulo respondia. E o conteúdo dessas respostas é muito sublime. Porque o Paulo Estevão explica, o livro Paulo Estevão explica, que na verdade o autor original dessas cartas era o próprio Cristo. As mensagens vinham do alto. Mas, sem querer ser literal, um alto tão alto, né? Pelo amor de Deus, os amantes da astronomia, vamos relativizar um pouco, né? É um alto tão alto que precisava de um mensageiro. Que em grego, anjo. Um anjo. Que trazia a mensagem do alto. Esse anjo era Estevão. Então ele falava para Paulo na língua dos anjos. E a linguagem dos anjos, ela é inarticulada. Anjo não fala nem inglês, nem alemão, nem francês. Anjo fala. Fala sentindo. Quem entra na vibração dele, entende o que ele falou. E era Paulo. Qual que era a missão de Paulo? Transformar a língua dos anjos em língua dos homens. Essa era a missão de Paulo. E qual que era o problema que Corinto apresentou para Paulo? Olha o problemão. Eles viviam, os gregos, num ambiente politeísta, de culto a vários deuses. E isso, numa perspectiva judaica, é idolatria. Porque o culto deve ser a um Deus único e imaterial, espiritual. Era uma crença muito sofisticada para a época. A crença de um Deus espiritual. Todos os outros deuses eram muito humanos. Né? A teologia helênica do século V, principalmente, ela é antropomórfica. Os deuses gregos são homens. Zeus é mulherengo, Hera é ciumenta, Apolo é vaidoso. Né? Então todos eles tinham atributos que eram humanos. Enquanto na cultura judaica o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, na cultura helênica, os deuses foram feitos à imagem e semelhança dos homens. Era o contrário. O que gerava um drama, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho que vai ser escrito para gregos,
ou para o mundo mediterrâneo que falava grego. E aí, por exemplo, uma expressão que é semítica, que é judaica, como filho de Deus, como é que você traduz isso? Porque senão você vai ter que dizer filho de Zeus. E Zeus era um mulherengo. Zeus tinha muitos filhos com mortais, eram os heróis, os semideuses. Então isso seria comparar Jesus a Héracles, ou Hércules, né? A Odisseu, a Aquiles. Aí você rebaixa Jesus. Comparar ele a guerreiros? Não tem como. Então vamos mudar isso um pouquinho, né? Aí acha uma palavrinha, outra aí fica filho do homem. Né? Que é uma outra expressão semítica que era melhor traduzida para o grego. Então esses desafios da língua dos homens, Paulo enfrentou todos. E aqui nós temos esse embaraço do gnose. Então, o drama era o seguinte: culto aos deuses, sacrifício de animais. Isso também Israel tinha. Só que era um sacrifício a um Deus espiritual. E como uma expressão didática, de algo muito sublime. Está lá no livro Levítico. Enquanto o outro culto era uma espécie de barganha. Ó, eu mato um bezerro, sangro ele aqui no templo e você me favorece em alguma coisa. A gente faz isso também, viu, gente? Dou uma cesta básica para o centro. Aí, se não acontece nada de bom, os espíritos me abandonaram. Né? A espiritualidade me deixou na mão. Logo eu que fiz a campanha de Natal. Então isso ainda existe. Tá? Essa negociação com o alto. Mas os gregos faziam isso. Sangravam, queimavam as vísceras, a gordura, mas e a carne? O filé da vaquinha, do cordeiro? Vendia no mercado, lógico, vão vender isso. E aí gera um drama para a comunidade judaica. Se nós comprarmos a carne do mercado, é a carne que foi sacrificada em nome de ídolos pagãos, gentios. Se eu comer essa carne, eu estou participando desse culto ao bezerro de ouro, dessa idolatria. Então não vou comer essa carne. Com certeza, aquela primeira cena do Paulo Estevão, Ioredebe, pai do Estevão, né, do Gesiel e da Abigail, na praça do mercado de Corinto, fazendo comprinhas. Lembram disso? Não tinha carne ali, com certeza. Não porque o judeu não come a carne de carneiro. Come, só não come a de porco. Come a de carne de carneiro. Mas aquela eles não iam comer. Porque é a carne sacrificada no templo de ídolos humanos. Olha só. O conhecimento superior do judeu, colocando o judeu da época numa situação de julgar o outro. Eu sou superior porque eu sei, e é um conhecimento, gnosis, eu sei que o culto a Deus tem que ser um culto a um Deus espiritual. Eles são inferiores, são ignorantes, não sabem o que eu sei. A minha gnosis, o meu conhecimento é mais amplo que o deles. O deles é limitado. Parou por aí? Não. Porque a igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, tentou instituir essa segregação entre os judeus que queriam ser aceitos como cristãos. Quem não se lembra também no Paulo Estevão da polêmica sobre a circuncisão? E aí, aceita o gentil na comunidade cristã ou não? E aí Paulo teve que ceder. Porque ele, lógico, ele queria que o gentil fosse livre para viver o evangelho como quisesse. Mas Tiago e a comunidade mais ortodoxa da Igreja do Caminho pôs uma regra, algumas regras, né? Um documento. Paulo teve que levar esse documento às igrejas. E dentre as regras estava uma: não comer carne consagrada a ídolos humanos. Como esse documento chegou a Corinto, o que a comunidade de Corinto fez? Cristã. Vamos censurar os judeus. Porque isso é uma limitação à nossa fé. Nos obrigar a não comer a carne da feira, também é atraso espiritual. Então olha só, o judeu julgava o gentil por comer a carne. E o cristão julgava o judeu por não comer a carne.
cada um partindo do pressuposto de que o seu conhecimento espiritual era superior ao do outro. Aí pedem a opinião de Paulo. Os cristãos de Corinto. Paulo, nós não estamos com a razão? Né? Queremos a adesão dele. Se ele falar, nós temos... Aqui, ó, que Paulo falou. Né? Nós não estamos com a razão? Depois, vai ter uma mesa redonda depois. Tá? Não tinha. Bom, acho que na Índia talvez. Né? Então, gente, o Paulo, ele tem esse desafio na mão. Porque a comunidade cristã está dizendo, Paulo, nós, cristãos gentios, que não ligamos para a origem da carne, não somos mais esclarecidos que os judeus que estão fazendo essa segregação? E a comunidade judaica. Mas nós, que não comemos da carne consagrada aos ídolos, não somos superiores ao gentio que come? O que Paulo responde? O que vocês acham? Vamos lá? Chegamos ao tal versículo. Então, vamos lá. Capítulo 8, versículo 1 da carta aos Coríntios. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência. Qual que é a palavra que está no grego? Gnosis. No tocante a essa problemática, essa polêmica da carne vendida na feira, nós sabemos que nós temos um conhecimento superior, mais amplo, menos limitado. Mas aí ele completa. Mas a ciência, esse conhecimento, gnosis, incha. É a caridade que edifica. E aí ele completa. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Esse é Paulo. Agora, para entender melhor a questão, nós vamos avançar nas outras palavrinhas. Porque depois da palavra gnosis, vem a palavra fusioi. Literalmente significa inflar. Por que inflar? Porque já existia, gente, mas com pele de animal, a bexiga. Eles usavam com outros fins, não era para enfeitar no aniversário, não. Mas existia a bexiga. A pergunta é, qual o tamanho real da bexiga? Ela é desse tamanho ou desse tamanho? Vai depender do quê? Da quantidade de ar que tem. Mas é uma grande ilusão. Porque quando você enche de ar a bexiga, ela não é desse tamanho. Ela apenas foi inflada. O tamanho real dela é esse. Como gnosis, o conceito de gnosis, é de algo que seja abstrato, não concreto, você não pega o conhecimento, você não toca o conhecimento. Então, a melhor comparação que Paulo tinha para esse conhecimento é o ar. Alguém que está cheio desse conhecimento é como uma bexiga, que pensa que é grande, mas na verdade é pequena. A ciência só aumenta o tamanho aparente. Mas sem aquilo, o tamanho da bexiga é pequenininho. Essa expressão, Paulo, o fato de ele ter nascido em Tarso, que é na Grécia, ter estudado em universidades de Tarso, ter crescido com o grego, ele fazia essa transição entre hebraico e grego com muita facilidade. Muita facilidade. Porque fusioi é uma expressão que também pode significar arrogância. Sabe quando a gente diz assim, fulano está cheio de si? Né? Fulano se acha maior do que realmente é. Então, fusioi também significa petulância, arrogância. E Paulo começa dizendo, quanto ao fato de judeus acharem que tem mais gnoses que os gentios, e cristãos acharem que tem mais gnoses que os judeus, só tem uma coisa para dizer. Gente, esse conhecimento
que realmente é maior em um do que em outro, só serve para dar volume. Palavra seguinte, ágape. Ágape. Aí ágape, nós não vamos recorrer à tradução de dicionário grego, não. Nós vamos deixar Paulo dizer o que é ágape na própria carta aos Coríntios. Essa aqui com certeza vocês conhecem. Então vamos ver a definição de ágape. Tradução feliz aqui, ó, do Roland Levaux. A caridade é paciente. A caridade é prestativa. Não é invejosa. Não se ostenta. Não se incha de orgulho. Não se infla de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, as revelações, desaparecerão. Quanto às línguas, às letras, aos livros, cessarão. Quanto à gnoses, a ciência, também desaparecerá. Uai, como? Como que é isso? O que a gente sabe do universo? Isaac Newton achou que tinha explicado o universo. Aí veio Albert Einstein e falou, não, você estudou o universo tridimensional. Altura, largura e profundidade, o universo físico. Aí vem a física quântica. Quantos universos? Vários. Sobrepostos. Então, tudo que a gente pensa que sabe, por isso que ele vai dizer, quem acha que sabe, não sabe ainda como deveria. Ou como saberá um dia. Ele completa. Pois o nosso conhecimento é limitado. Ilimitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, ou seja, quando atingirmos a questão número 100 do Livro dos Espíritos, o topo da escadaria, o topo da escala espírita, e formos um construtor de orbe, co-criador, um Cristo, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Aí é muito bonito que ele fala, ó, quando era criança, pensava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, através de intermediários. Mas depois, na condição de Cristo, veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, gnoses. Mas depois conhecerei como sou conhecido. E fim de papo. Isso é ágape. Ágape é a caridade na sua expressão mais pura. Qual que é o comentário dele no capítulo 8? Que esse conceito superior, ágape, ele oikodomei. A caridade, oikodomei. Fácil, né? Oikodomei, vem do radical oikos. O que é oikos? Casa. Alguns parecem que até sabiam já. Casa. Oikodomei é edificar uma casa. Só que tem um detalhe. E aí esse detalhe, quem esclarece é o Senhor Emmanuel. Quando eu achei esse detalhe, gente, eu me lembrei no há 2000 anos, que Públio Lentulus, já cego,
Estou contando o livro para alguns que não leram, mas tem que ler, viu, há 2000 anos, viu, gente? Diz que tem uma colônia espiritual muito sofrida, cheia de enxofre e fogo, para quem não lê há 2000 anos. E aí, o Públio Lentulus, brincadeirinha, né? Ele vai para Pompeia. E aí, o Emmanuel, como autor da própria experiência, ele relata que ele contrata alguns escravos gregos cultos e os amigos mandam da capital livros. Ele, cego, ainda queria ler. Então, a função desses escravos era continuar lendo para o senador Públio Lentulus. Entenderam qual que é o nível aí de Públio Lentulus, gente? Agora imagina ele 2000 anos depois. Com os workshops que ele fez lá nas altas esferas, né? Então, a coisa é elevada. Oikodomei não é simplesmente construir uma casa. Quando a casa vai ficando velha, com encanamento furado, com a parede mofada, com trinca na parede, você torna a fazer uma oikodomei, que nós chamamos de reforma. E Emmanuel preferiu usar a palavra beneficiar. Edificar também pode ser beneficiar. Então o amor reforma a casa. Que casa? E uns segredinhos aí do miudinho que o seu Honório falava. Desce daí, Zaqueu, porque essa noite estarei em sua casa. Capítulo, se não me engano, 5, a casa mental do livro No Mundo Maior. Uma palestra de Calderaro. Quem lembra dessa? A casa mental. Casa, no estudo do Novo Testamento, linguagem simbólica. Quer dizer, mente. Oikodomei é reformar o mundo mental. Só o que faz isso? A ciência? Gnosis? A caridade, ágape. E aí, o senhor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Ciência e Amor, ele começa dizendo assim: a ciência pode estar cheia de poder, cheia, fusioi, inflar. Mas só o amor, ele corrige a tradução do João Ferreira de Almeida aqui, beneficia. Só o amor beneficia. Ele traduziu o versículo de Paulo. Só o amor reforma a casa. Só o amor tira as teias de aranha da casa mental, expulsa as baratas, os escorpiões, dos pensamentos enfermiços. Só o amor veda as trincas do orgulho, limpa o mofo da vaidade e põe a casa mental renovada. Então alguém pode ter muita gnose, muito conhecimento, inclusive da realidade espiritual da vida, mas ter um mundo mental em ruínas. Ele precisa de expandir as suas expressões de caridade. E aí Emmanuel finda. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Porque não existe ciência, gnoses, conhecimento, seja o da UFO, seja o daqui, que não seja capaz de gerar o bem. Caridade é quando você descobre o bem que pode provocar com o que sabe. Enquanto você não tem caridade, você somente sabe. Só isso. Ensina que cada máquina, e aí eu lembrei que a decoração do ambiente são engrenagens, né? Essas máquinas não é só o microfone, o computador. Todas as metodologias, todas as técnicas científicas são máquinas. Devem servir como utilidade divina. Não é utilidade humana, hein? Está a serviço, portanto, de quem? De Deus. Em favor dos homens, mas a serviço de Deus. No caminho dos homens para Deus. É evolução. E aí ele encerra e nós encerramos com Emmanuel. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a gnosis... Vocês estão preparando que eu estou rompendo o ambiente do campus acadêmico, né? Do campus universitário.
Gnosis, qualquer conhecimento superior. Porque a gnosis foi assalariada pelo ódio, mercantilizada pelo ódio, que aniquila e perverte, arruína a casa. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Porque Jesus é em grego, gente. Em hebraico é Yeshua, que significa salvação. E salvar, na perspectiva hebraica, é libertar. Libertar de quê? Do que eu preciso me libertar? Cada um vai ter algo que o escraviza, que o algema. E essa libertação, essa vida viva e plena a ser vivida, só com amor, segundo, ou a caridade, nos dizeres de Allan Kardec, segundo Jesus. Que Jesus ilumine nossas consciências e principalmente o nosso coração. Obrigado. Aloísio, muito obrigada pela palestra, né? Rica em conhecimento e que nos trouxe muito esclarecimento. Obrigada. Pessoal, você acompanhou palestra A Ciência Incha, mas o Amor Educa, por Aloísio Elias de Uberaba. Evento ocorrido no dia 30 de novembro de 2014, na cidade de Uberlândia, no 2º Congresso da Juventude Espírita do CRENorte, promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.